Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, relatão para vocês de saída do corpo dessa noite. Para mim foi um flash de rememoração, até porque eu não lembrei tudo, foi só uma parte da experiência. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu até achei bem interessante o que eu vi fora do corpo, porque eu não tinha visto ainda dessa forma a apresentação de um guia espiritual, tá? E eu achei muito legal. Bom, enfim, que eu me lembro que eu estava num auditório, parecia numa cidade grande, tá? Porque eu olhei algumas construções em volta de onde eu estava e eu vi alguns prédios, tá? E lojas muito grandes, né? E aí eu sabia que eu estava numa cidade maior. E dentro desse auditório, eu vi uma pessoa que eu acho que é um amigo meu mesmo, fora do corpo, que estava dando aula pra gente, né? Tava dando ali uma palestra, né? Um curso. Eu não me lembro ao certo, parecia que ele estava falando alguma coisa do Egito, tá? De algumas coisas assim do Egito e sob proteção, talvez algumas formas de limpeza, coisas que a gente poderia usar para desfazer, né, energias mais densas, tá? Aqui na materialidade mesmo, né? Para juntar assim algumas, vamos colocar assim, firmezas para que a gente pudesse então fazer alguns tipos de desmanche, né, de algumas energias, né, mais densas. Mais ou menos era isso, eu acho que eu estava vendo ali, tá? Eu tô trazendo uma parte do que eu vi projetado ali de ensino e também por intuição, tá? Que ficou arquivado aqui, né, na minha nuvem, vamos colocar assim. Eu nesse lugar, o que acontece? Eu tava andando ali, eu conversei com algumas pessoas, eu oscilei a lucidez em alguns momentos, as pessoas estavam ali também, deu uma oscilada, tá? Deram uma oscilada, eu percebi, porque algumas de repente ficavam meio aérea, de repente falava alguma coisa, e teve uma hora que eu peguei e fui, me desloquei nesse salão, e eu fui até uma outra parte desse salão, como se eu estivesse indo ao banheiro, tá? E, gente, é muito comum, viu, a gente ir ao banheiro fora do corpo, tá? Porque aqui é um hábito, né, carnal que a gente tem, então a gente tende a repetir isso fora do corpo. Então é muito comum e eu direto, eu tenho experiências que eu tô indo ao banheiro, tá? Depois eu fico super frustrada, gente, porque, pô, eu, né, obviamente eu não tô lúcida. Se eu fui no banheiro, eu sei que no astral eu não preciso ir no banheiro. Mas enfim, né, a gente tem alguns estímulos que a gente repete isso no corpo astral. Então faz a gente sentir vontade de ir no banheiro fora do corpo, tá? Mas enfim, que um dia eu supero isso aí, né? E aí, eu passei no salão e eu vi um senhor, parecia que ele tava todo de branco, com um terno branco lindo, tá? Era um senhor, assim, aparentemente senhor, vou falar assim, por volta de uns 60 e poucos anos. Ele era negro, como se fosse um preto velho, tá? Na verdade, eu bati o olho, eu achei que fosse realmente um preto velho. Eu acho que ele era, assim, uma barba bem robusta, um cabelo bem afro, assim, aqui, assim, bem cheio, e muito branco, gente. Cabelo e barba branquíssimos, reluzente de tão branco, aquele terno branco e ele bem negro, com a pele bem escura, mas com uma aparência muito, assim, por mais que ele fosse mais, assim, velho, a plasmagem astral, mas ele tinha uma energia, um magnetismo muito forte, né, muito irradiante. E eu olhei para ele, ele tava na minha frente, tipo, como se ele tivesse uns, sei lá, uns 10 metros de mim, e ele estava aparentemente flutuando. E eu achei que ele estava dormindo. Só que ele estava meditando. Ele estava numa paz, numa serenidade. Ele estava com os olhos fechados, sem semblante nenhum, assim, né? Ele estava neutro. E eu passei por ele. Eu olhei assim. Eu não sabia se ele estava me vendo, porque ele estava com o olho fechado, se ele sabia que eu estava ali. Eu passei por ele e eu peguei e eu acho que até assim, eu meio que fiz algum gesto para ver se ele me via ou se ele acordava e ele não se mexeu. Aí eu voltei da onde eu estava indo. No que eu voltei, à distância, ele olhou para mim de longe
ele abriu o olho, aí ele já estava em pé, ele não estava deitado, né? Igual eu vi. Ele abriu o olho, ele olhou para mim de longe e ele sorriu. E ele olhou e, gente, ele olhou para mim, tipo, com uma carinha assim: oi, tipo, te vi, né? Eu tô te vendo, mais ou menos isso. E eu olhei para ele e eu fiquei conectado com ele pelo olhar. E ele pegou e sorriu para mim, e eu sorri de volta, né? Como se eu estivesse correspondendo. Nessa hora, plasmou uma cartola na cabeça dele. E eu fiquei olhando aquela cena. Falei, gente, de onde surgiu essa cartola, né? E tum, surgiu essa cartola, tá? Aquelas cartola preta, né? Que normalmente a gente vê mais assim comumente, quem cultua Umbanda, Candomblé, que normalmente são os guias tipo de esquerda, ou guardião, Exu que usa, né? Só que esse era um preto velho. E aí eu olhei assim, aí eu me bateu uma dúvida, eu falei, gente, será que eu tô vendo um guardião mesmo ou é um preto velho? Né? Só que a energia dele era da linha da falange dos pretos velhos, tá? Obviamente, gente, eu não me apego nas rotulagens, né? O espírito ele usa o que ele quiser, ele plasma o que ele quiser, ele pode atuar linha de frente ou não, isso aí, né? Assim, linha de frente todos são, na verdade, né? Mas ele. A energia era muito sutil, sabe? Por isso que eu fiquei assim, falei, nossa. E aí eu me senti abraçada, né? E no que eu voltei com uma alegria. Eu até fiquei emocionada depois, porque para mim foi um recado espiritual que eu estava precisando. E aí, a hora que eu voltei, né, eu até emociono de falar. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse olhar, né, essa saudação, né, através do olhar fora do corpo. E ter visto um preto velho de cartola, gente, né? Todo dia que a gente vê um guia desse jeito, né? Principalmente fora do corpo. Então, eu fiquei muito feliz, viu? Eu senti uma energia muito de proteção, viu? E é isso, né? É isso, gente. Queria deixar para vocês esse relato, né? E que a espiritualidade possa nos guiar sempre, né? Nos intuir positivamente, nos abençoar. E pode ter certeza que tem sempre alguém zelando por você, tá bom? Mesmo que você não veja, tá? Um beijo para vocês, viu?